Deus seja louvado. Amém. Iniciemos esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar esse culto louvando a Deus um hino do nosso inário. E eu já quero de antemão pedir a você para que você mande nos comentários o pedido de oração, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, ser apresentado. Mande suas causas, mande o nome do teu filho, marido, esposa. Quem sabe a tua causa é enfermidade, é espiritual, é financeira, é uma causa na justiça. Manda, vamos unir a nossa fé. A Bíblia diz que o que é ligado na terra será ligado no céu, o que for concordado na terra será concordado no céu.
E nós cremos que o Deus que está aqui conosco está contigo aí também. Glória ao nome santo do Senhor. Então vai mandando você do Facebook, né? Do YouTube. Olha, também salve o link, principalmente os irmãos que estão no Facebook, no YouTube também dá, e joga nos grupos, né, do WhatsApp, você que faz parte de grupos do WhatsApp, manda para um amigo, um familiar. Eu creio e assim profetizo que onde esse culto chegar, a bênção de Deus ali chegará também, em nome do Senhor Jesus. Já quero justificar a ausência do irmão Rodrigo Alves, que está em missão. A nossa igreja, a obra de Deus não para de crescer, e Deus assim tem feito a obra expandir. O servo de Deus em missão foi para, deixa eu ver aqui o lugar, ele foi para São Lourenço, Minas Gerais, ordenação de um ancião, servo de Deus, e o servo de Deus foi ordenado. Que Deus possa abençoar o servo de Deus, né? Tanto na ida como na estadia, na volta, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 4 do nosso cenário. Se você não tem o nosso cenário, vai passar aqui no rodapé da nossa live a letra do hino, e aí você pode acompanhar com bastante alegria, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade, nenhuma força pode te vencer. As hostes da maldade e te assentar se a destra do poder. Com alegria cante: a ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus.
glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Nós iremos louvar mais um hino, mas enquanto nós vamos louvando, vai mandando os teus pedidos, mande o link, mande essa live para os seus amigos, irmãos, familiares, que Deus possa abençoar a todos. Deus possa abençoar os nossos irmãos da Assembleia de Deus, da Cristã no Brasil, os nossos irmãos católicos, de outras denominações, que Deus abençoe a tua vida com as mais ricas e poderosas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 9, mas canta com alegria, canta com a tua alma, bendito é o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Minha alma é contemplar-te, ó meu Senhor, bondoso Jesus. Oração. Fortaleza inabalável, vem me ajudar em tempos de dor, inefável e agradável a tua paz. Com a tua alma, a minha alma quer contemplar-te, faz-me sentir teu santo amor, eu te adoro, eu te imploro. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez eu vou te pedir, mande o teu pedido de oração, mande o nome dos teus familiares, a tua causa, mande aí nos comentários, e olha,
vai compartilhando, porque eu creio que o Deus que está aqui comigo, está contigo e vai visitar aquele que receber esta live. Quem assistir esta live, olha, no louvor, nas orações, na palavra, em tudo que o Espírito Santo de Deus guiar, o Senhor abençoará em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que estiveram na vigília. Ontem nós tivemos a primeira vigília do ano. Deus abençoou, apesar da chuva, do mau tempo, uma grande multidão ali em Santo Amaro. Nós atendemos a igreja em Santo Amaro, na Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, o número é 96, no Largo 13, em Santo Amaro. Não tem erro, a Rua da Igreja, ela fica numa travessa da Alameda Santo Amaro, na mesma rua e calçada do Hospital Regional Sul. A Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, o número é 96. Nós temos culto de oração toda segunda-feira às 3 da tarde, temos culto da bênção de Deus, quarta-feira às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7 da noite. E na sexta-feira, culto de libertação, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Ontem, como foi a última sexta-feira do mês, nós tivemos a vigília. Então, toda última sexta-feira do mês, nós temos o culto de vigília, que dá-se início às 23 horas, e nós vamos até às 6 da manhã, dando glória a este Deus tão maravilhoso. E todo domingo, nós temos culto às 8 da manhã e às 10 da manhã, um culto coladinho com o outro, para que nós possamos adorar e exaltar a Deus no domingo da vitória, culto de vitória. Muito em breve, nós teremos culto 3 da tarde também. Nós só estamos esperando estabilizar essa situação da pandemia, e aí nós vamos ter mais cultos no domingo, tá bom? Mas eu aguardo você e sua família. Um dia, marque um encontro com Deus e venha estar conosco em Santo Amaro, pois Deus tem bênção, milagres a realizar na tua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 15 com bastante alegria, e acabando este hino nós vamos orar. Vamos apresentar as causas da sua família, suas causas, saúde, finanças, espiritual. Vamos apresentar as nossas vidas nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Hino 15, com bastante alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante como forma de oração. A letra desse hino é muito forte. Vamos lá. Glória a Deus. Sim.
E é isso que nós faremos agora. Nós iremos buscar a face do Senhor, iremos nos prostrar diante do Senhor, e assim Deus ouvirá a nossa oração, ouvirá o nosso clamor, os nossos pedidos. Se você assim pode, dobre o teu joelho aí na tua casa, no trabalho, na guarita, quem sabe no quarto, na sala. Irmão Tiago, eu não consigo dobrar o joelho. Então sentado ou deitado, quem sabe você está acamado, ou você consegue orar em pé, porque o ambiente que você está não é propício que você ajoelhe. Olha, o ato de ajoelhar é um símbolo, quando a palavra diz que todo joelho se dobrará. O ato de ajoelhar é apenas um símbolo. Se a nossa mente e o nosso coração não estiver em comunhão, de nada vale estarmos de joelho. Então, muito mais que os joelhos físicos, dobre a tua comunhão. Entre no Santo dos Santos na oração. Entre na presença de Deus. E olha, entrega tudo nas mãos do Senhor. É medo, é dúvida, é uma causa. Quem sabe você se encontra num quarto escuro e alguém colocou esse vídeo para você assistir. Deus vai passar aí e vai libertar você dessa depressão, dessa opressão, deste mal. Deus vai te dar vitória. Agora clame a Ele, chame a Ele e Ele virá ao teu encontro e te dará vitória em nome do Senhor Jesus. Todos juntos, unidos, numa só fé, numa só comunhão, busquemos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai, nós agora, Senhor, nos dobramos, Pai, diante da Tua presença, para antes de tudo pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, os nossos erros, para pedir a Ti, lava-nos com Teu sangue, Pai. Se de alguma forma nós entristecemos o Senhor, Pai, no falar, no agir, no pensar, Pai, limpa-nos por amor do Teu nome, Pai. Senhor, nós viemos agora, Pai, junto com esta irmã, com esse irmão, com essa moça, com esse moço, com a Tua igreja agora, Pai, clamar a Tua misericórdia, clamar o Teu amor, clamar, Pai, a intervenção das Tuas mãos, Pai. Tu és o Deus que restaura lares, Tu és o Deus que restaura casamento, Tu és o Deus que liberta, Pai, das drogas, da bebida alcoólica, da prostituição. Tu és o Deus, Pai, que abre portas, Pai, até onde não tem parede, porque Tu és Deus, e por isso agora nós recorremos a Ti, Pai, como a mulher hemorrágica tocou em Ti, Pai, e de Ti saiu virtude. Nesta oração nós tocamos em Ti agora e pedimos a Ti, manda virtude do céu, Pai, sobre esta casa, este lar conturbado, sobre essa família que está em guerra. Senhor, nós clamamos a Ti agora, passa neste lar onde tem alguém enfermo, alguém com dores, alguém em depressão, oprimida, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos este clamor agora, e damos uma ordem para todo mal, para todo espírito contrário, para todos os demônios, que saia do caminho da igreja de Deus. Senhor, passa agora, Pai. Senhor, aonde houver uma serva Tua, um servo Teu agora, Pai, opera um milagre por amor do Teu nome, Senhor, e que todo mal agora caia por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, que todo mal saia, pelo poder e autoridade que há no Teu nome, Pai. Nós clamamos a Ti agora, Senhor. Senhor, vai de encontro aos desempregados, vai de encontro aos pais que estão desesperados. Quantos nessa pandemia perderam o emprego, tiveram que entregar o carro, perderam o apartamento, perderam bens, porque não conseguiram pagar as dívidas, mensalidades. Mas, Senhor, Tu és o Deus, Pai, que pode abrir outras portas, muito maiores do que as que se fecharam. Senhor, visita as famílias enlutadas que perderam seus
seus entes queridos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, completa a tua obra na vida do teu povo, Pai. Eu oro agora por todos que me assistem, independente se são da cristã apostólica ou de outra denominação, até de outra religião, se estão nos assistindo agora, se estão agora invocando o teu nome, é porque creem, Pai, que o Senhor pode mudar a situação. Então, Senhor, agora eu uno a minha fé com a fé desta irmã, deste irmão, deste homem, desta mulher, para pedir a ti, Senhor, dá uma direção, uma guia, Pai, e o teu nome há de ser glorificado. Toma a direção deste culto, Pai. Senhor, fala conosco através da tua palavra, renova a fé, Pai, renova as forças do teu povo, Pai, começando por mim, Pai. Senhor, somos necessitados, Pai, somos necessitados do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça, Pai. Senhor, nós entregamos as nossas vidas, famílias, entregamos nossos caminhos em tuas mãos, Pai, e desde já te louvamos e te agradecemos, porque cremos na vitória, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, sinta Deus aí também. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos cantar mais um hino para a palavra e Deus vai falar ao nosso coração, aleluia, o que Ele tem a falar. Vamos cantar o hino 206. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nos aguardemos pela palavra que provém de Deus, pois é fiel e nela nós teremos os fundamentos dos conselhos seus. Pelo Espírito é revelada a santa palavra que conduz ao céu. É nossa luz, também a nossa espada, para os filhos seus, aleluia. A nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus Criador. No coração devemos, pois, guardá-la e pela fé cumpri-la com amor. Glória a Deus, glória a Deus. Agora aguardemos do céu a bendita palavra de Deus e Deus falará com a nossa alma. Dobra a tua comunhão em nome do Senhor Jesus. Não assista a esse culto no automático, em nome de Jesus. Olha, quantos de nós paramos tudo para assistir um filme? Quantos de nós paramos tudo? Quem sabe é você, irmã, para assistir novela. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Paramos para ficar no WhatsApp, paramos para ficar lá no Facebook, no Instagram. E o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer falar com a tua alma. Então aguardemos do céu a palavra e Deus vai falar com a nossa alma. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos deu a palavra aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, 10. De Eclesiastes. Na nossa Bíblia aqui, está no 685. A Bíblia meio que não é padronizado, então, mas está antes do livro de Cantares, depois do livro de Provérbios. Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra, mais uma vez eu quero justificar a ausência do irmão Rodrigo Alves. Ele foi em viagem, viajou em missão para São Lourenço, Minas Gerais, ordenação de um ancião. A obra de Deus tem crescido e tem prosperado, tem expandido, e o servo de Deus foi ordenar mais um pastor para a obra de Deus. Irmão Tiago, pastor, sim, um pastor ancião, né? Nós temos cooperadores, diáconos, e todos nós, pela misericórdia de Deus, pastoreamos a obra de Deus. Então, o servo de Deus foi para São Lourenço, Minas Gerais, e que Deus assim guarde ele, né? Tanto na ida, tanto na estadia, como na volta. Os anjos do Senhor guarde o servo de Deus e todos que com ele foi também. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar as palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Glória a Deus, olha que coisa linda. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. E tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo, toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Só até aqui você que crê, diga amém. Glória a Deus. A palavra, ela inicia com esse título maravilhoso: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu costumo dizer lá na igreja em Santo Amaro, na programação da rádio, já disse aqui nas lives, quando Deus assim permite e prepara de nós estarmos aqui, que nós temos o dever de temer a esse Deus, né? Guardar a palavra, não só dentro do templo, não. Deus tem me ensinado, principalmente aqui na Cristã Apostólica, que nós não temos que ter religião. Deus não tem religião. Deus não é religião. Não, porque o religioso guarda a palavra. O religioso teme a Deus, mas guarda e teme dentro do templo. Guarda e teme diante do irmão e da irmã.
Já viu aquela pessoa que ela como é que eu posso dizer, instrumento do mal? Se ela entra numa empresa, ela quer derrubar todo mundo. Se ela está num condomínio, ela fala mal de todo mundo. Se ela chega num lugar, ela é desagradável a todo mundo. Mas quando ela está próximo de algum irmão da igreja, do pastor, do cooperador, do ancião, até a risadinha dela é de crente. Ela acha que ela engana, ela acha que leva na boemia, né? Leva naquela aguinha de salsicha, sem gosto, sem graça, né? Mas Deus, aquele que nos chamou, Ele vai muito além das doutrinas humanas, Ele vai muito além da religião, Ele vai muito além da amizade que você tem com o pastor, com o cooperador, com o ancião. Aqui a palavra está falando do pastor dos pastores, aquele que é o único que está acima de todos, e Ele sabe se eu sou ovelha ou se eu sou bode, se eu sou temente a Ele ou se eu não sou. Pois a palavra hoje está dizendo, consiste a todo homem temer a Deus na igreja, temer a Deus na faculdade, temer a Deus em casa, temer a Deus no trabalho, e não ser somente crente superficial. O que adianta eu ter rótulo de crente, roupa de crente, cabelo de crente, sapato de crente, andar com a Bíblia igual crente debaixo do braço e não viver a palavra? Hoje o Senhor está dizendo, o teu temor, o teu cuidado em guardar a palavra, quando chegar o dia mau, quando vier o apuro, quando o diabo achar que vai acabar com a tua vida, aleluia, o teu temor vai atrair o céu, o teu temor vai atrair os anjos de Deus, aleluia, para te guardar em todo o tempo, para te livrar em todo o tempo, para te esconder em todo o tempo. Quem sabe você está dizendo, irmão Tiago, essa palavra parece que está falando comigo, mas irmão Tiago, eu estou com a vida meio embaraçada, eu estou com a vida meio enrolada, eu estou com a vida mais para lá do que para cá. O Senhor está dizendo, muito mais que templos, muito mais que essa caixa de cimento, o Senhor está dizendo, vem para a minha presença, aleluia, vem para o meu temor e tremor, vem para o cuidado em guardar a minha palavra, glória a Deus, porque se você guardar a palavra, ela vai surtir efeito na tua vida, aleluia, ela vai entrar com providências aonde você menos espera. A palavra ela vem ajustando, ela vai colocando tudo no seu devido lugar, aleluia, e o teu temor, o teu tremor, aleluia, fará com que você nas tuas guerras cante hinos de vitória, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que estão com a vida toda embaraçada, ela está dentro da igreja, mas está fora do reino de Deus. Você saiu da igreja católica e veio para a igreja evangélica. Isso não quer dizer nada para Deus, mas nada. Tem pessoas que se iludem. Elas se iludem achando que só porque saiu da igreja A e veio para a igreja B, o negócio consiste, a coisa consiste em estar na presença de Deus. Por exemplo, você iria, Bruno, para uma entrevista de emprego de bermuda, de chinelo, parcata no chão, de parcata nos pés, de camiseta regata e uma bermuda? Porque você vai se apresentar a uma pessoa importante, que vai te dar uma oportunidade de emprego. Ou, por exemplo, tem lugares que nós não podemos entrar de qualquer maneira. Não podemos, por exemplo, nos apresentar a um gerente do banco de qualquer jeito. Vai lá de qualquer jeito para ver se ele te dá linha de crédito. Por exemplo, dentro da igreja a gente tenta, usar a nossa melhor roupa. Assim é na presença de Deus, quando nós cremos que outrora estávamos dentro de uma religião e hoje estamos dentro da presença de Deus. Muito mais que vestes que irão mostrar que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, o véu que você põe na cabeça ou não põe. Isso não te faz ser mais ou menos mulher de Deus, porque Deus sabe exatamente como está a tua alma.
o que tem dentro de você. A palavra hoje, aliás, a palavra, ela não é para te tornar um crente superficial. A Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes, ela corta juntas e medulas, ela vai no mais íntimo, no mais, aleluia, no mais subconsciente do ser humano. E o Senhor hoje está dizendo por esta palavra: tem situações na tua vida que ainda não foi, não aconteceu, não andou e nem acontecerá se você continuar com os mesmos atos, com as mesmas atitudes. Quem sabe você continua com as mesmas atitudes do mundo e você quer ver resultados diferentes. O Senhor está dizendo: seja mulher de Deus, seja homem de Deus, para que você, na tua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, na escola, na faculdade, na rua, no teu mais secreto, o Senhor possa ver em ti fidelidade. Porque Ele vendo fidelidade em ti, você se apresentando diante de Deus e não dos homens. É natural, até aquilo que você não pede ao Senhor, o Senhor realiza na tua vida. Você quer ver um exemplo? Esses dias a filha de um dos nossos irmãos obreiros lá de Santo Amaro foi dormir em casa, amiguinha da minha filha mais velha. E eu fui brigar com a minha filha, chamar a atenção dela, e minha esposa falou assim: toma cuidado, como que você vai chamar a atenção da Maria Luísa, porque a filha do irmão está aqui, brincando com ela. Eu fiquei pensando naquilo. Às vezes você não tem cuidado em soltar certas palavras com o filho, dentro de casa, com a esposa, com o marido. Nós não temos o cuidado, mas tem uma visita, a gente fica pisando em ovos, cheio de plumas. E aí, nós esquecemos que temos que ser assim, porque estamos todo o tempo na presença de Deus, se somos povo de Deus, e temos que ter o cuidado em não desagradar o Espírito de Deus. Temos que ter o cuidado em não desagradar o Senhor todo o tempo. Quando vier as oportunidades de você trair teu marido, tua esposa, quem sabe você sabe que você está caminhando a passos largos à morte, e depois você quer pôr culpa no diabo. Não estou aqui advogando o diabo não, mas você quer pôr culpa no pastor, você quer pôr culpa no governo, você quer pôr culpa no mundo. Fala de dízimo, você não aceita o dízimo. A Bíblia diz que na vida do fiel dizimista, o Senhor abrirá, vai escancarar uma janela dos céus e vai derramar bênção sem medidas. Eu creio no dízimo. Você não crê? Então passe a crer para que você possa viver as promessas de Deus. Mas não tenha o temor em fazer a tua parte no dizimar. É dizimar, tirar 10% do teu salário e ajudar a obra de Deus. Faz prova com Deus. Quando nós falamos de oferta, por exemplo, a pessoa fala: que é meu dinheiro. Bobinha você, bobinho você. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, se eu não me engano, que é Ele quem nos dá semente, para que nós possamos plantar e ela possa, aleluia, gerar novos frutos, e vindo o fruto virão novas sementes. Mas nós retemos, seguramos e não queremos fazer nossa parte na obra de Deus, pois o Senhor nos chamou para ser coluna no reino dele. Olha, um dia o evangelho te alcançou, sabe por quê? Porque alguém lá atrás também fez pela obra, também dizimou pela obra, também ofertou pela obra, e aí alcançou você, e aí você retém, e quem sabe a palavra quer alcançar teu filho, a palavra quer alcançar teu marido, a palavra quer alcançar alguém que é sangue do teu sangue, mas você retém, não tem temor, não tem tremor. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, quanto mais você plantar na minha obra, mais você vai colher da minha obra. Quanto mais você for fiel à minha obra, mais você vai alcançar da fidelidade que há na minha obra, e na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser exaltado. Então um sábado maravilhoso como esse, está chuvoso, está nublado, eu não sei como que está aí na tua região, eu sei de uma coisa: tome posse dessa palavra, tome posse, aleluia, desta verdade, e se você começar a praticar, olha o que diz lá no versículo 10,
capítulo 12 de Eclesiastes 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. Eu não venho aqui falar de mim, eu não venho aqui falar por mim, eu não venho aqui ficar contando história, eu não venho aqui ficar inventando moda, mas quando nós pegamos esta palavra e como fixar em paredes, não do templo, mas que ela seja fixada primeiro no meu coração e no teu. Ela é fiel. Ela é fiel. O 12 diz: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Não adianta nós saber disso aqui, se nós não viver, a carne cansa. A carne cansa. Por isso que tem muitas igrejas que pesam no povo um monte de doutrina. Porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode aquilo outro, porque isso aqui também não dá, isso, ó, essa roupa aqui, aquele calçado, ó, não pode assim, não pode assado. Religiosidade humana. E aí vai tornando a pessoa superficial. Você vê ela de longe, você vê ela vai um crente. Mas se você for fazer negócio com ele, ele não te paga. Ele é fofoqueiro, quer ver o fim de todo mundo. Tem muitos que, ó, bem bonitinho, fala mansinho, mas são verdadeiros demônios, assassinos de homens e mulheres de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo: conheço a tua alma, conheço o mais íntimo do teu coração. E se hoje você aceitar a proposta em muito mais de ler livros, levar a palavra de Deus como um qualquer almanaque da turma da Mônica e viver a palavra, aleluia, ela vai surtir efeitos na tua vida, ela vai surtir efeito nesse casamento conturbado, ela vai surtir efeito nessa família em guerra, ela vai surtir efeito nas tuas finanças, ela vai entrar dentro da tua alma, vai dar saúde ao teu corpo, aleluia. E se você morrer, ainda tem céu para você habitar por toda a eternidade. É a palavra, é a palavra. Não tem como mudar a palavra. Você põe culpa em todo mundo. Eu cresci ouvindo minha mãe falar: olha, quem cedo madruga, Deus ajuda. Aí você quer dormir até meio-dia, mas eu creio em Deus que o emprego vai bater aqui na porta. Ó, tem gente saindo de madrugada para procurar emprego e não está achando. E você acha que porque você é crente, porque você mudou as vestes, mudou o penteado do cabelo, mudou da igreja A para a igreja B, Deus tem a obrigação de fazer tudo que você acha que tem que ser feito. E olha, uma palavra como essa, eu não estou aqui para bater em ninguém, diz o Espírito Santo de Deus, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. O Espírito Santo, por essa palavra, quer te acordar, quer fazer com que você viva da palavra. E se você viver a palavra, a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Quem sabe você diz crer em Deus com a boca aberta, você fica esperando cair do céu, nada vai acontecer. Mas quando você praticar a palavra, quando você viver a palavra, o Senhor vai entrar com providência na tua vida, e sobre a tua vida o nome dele vai ser glorificado. Hoje o Senhor vem por essa palavra dizer: viva no mais íntimo da tua alma, viva no mais íntimo do teu coração, o temor e o tremor da minha palavra, pois ela vai ser como efeito de vida e de vida eterna. A palavra ela não é limitada. Livros de autoajuda, você tem que viver se reciclando. Tem autoajuda para adolescente, pois tem autoajuda para o moço, pois autoajuda para o casado, autoajuda para o aposentado, autoajuda para aquele que já está indo embora. Você tem que viver se reciclando. Livros,
atrás de livros. Agora a palavra não, ela não é um livro de autoajuda, mas é ajuda do alto. Se você crê, a ajuda que vem do alto, vem para o pequeno, vem para o adolescente, vem para o que está casando agora, porque já tem uns anos de casado, que já está se aposentando, que está velhinho, que está viúvo. A palavra é para todos. Glória ao nome santo do Senhor, que querem viver a palavra, não ser crente superficial. Quem sabe eu posso até, não sei, ser chamado a atenção, punido por estar falando isso, mas é a palavra quem está dizendo. Se você viver dela, viver por ela, buscar agradar o Senhor, aleluia, do céu virá até o que você não pedir, e na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado. Infelizmente, hoje nós temos que evangelizar aqueles que se dizem ser crentes. Tem muitos crentes se suicidando. E não é só com tiro na cabeça não, qualquer coisa faz ele parar na caminhada com Deus. Ele se suicida parando, não quero mais congregar, não creio mais na palavra, peguei raiva, peguei ranço. Sabe por quê? Nele não há temor, nele não há tremor, nele não há cuidado em agradar a Deus, nele não há zelo nas coisas do Senhor. Mas hoje o Senhor vem por essa palavra. Olha lá o versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O dever de todo homem é temer a Deus. Comprou, paga, aleluia, casou, seja fiel, seja verdadeiro. Eu não tenho muitos amigos não, no ministério, na minha vida, no meio da minha família, da parente, não tenho muitos amigos não, mas o que eu tiver que falar eu falo, porque a Bíblia diz: importa melhor agradar a Deus do que a homens. E você fica querendo se rodear de homens, um homem morre, o outro cai na cama, o outro é mandado embora, o outro se afasta, vai chegar um momento que você vai se encontrar só. Mas se o teu tremor estiver no Senhor, ele vai vir ao teu encontro, e dele você vai ter vitória, dele você vai ser, aleluia, advogado. O Senhor vai advogar a tua causa, o Senhor vai te guardar, vai te blindar, vai te esconder, e dele você vai ter vitória. Então, em nome de Jesus, melhor do que estar rodeado de homens, esteja guardado por Deus. E só tem uma maneira: é temendo a Ele, é vivendo a vontade dEle. Deus sabe como que é a tua mente. Você quer que o mundo inteiro te ame, mas você ama? Você quer que todo mundo te perdoe, você vive ofendendo todo mundo, quem sabe, mas você é perdoador? Porque se você viver a palavra de Deus, não porque você está perto do pastor, do ancião, do cooperador, não, você tem que ser fiel a Deus em todo o tempo. Você sendo fiel a Deus em todo o tempo, a palavra surtirá efeitos, e na tua vida o nome de Deus naturalmente será glorificado. Aquele que teme a Deus é prazeroso estar perto dele. Ele não fala mal de ninguém, ele não quer queimar ninguém, não quer derrubar ninguém. Sabe aquela pessoa que ela só quer cuidar da vida dela, da família dela, da casa dela, e quanto mais ajudar, quanto mais amar, não porque o pastor está vendo, porque o irmão está vendo, não, ela tem Deus puro dentro dela. Assim o Senhor está dizendo por essa palavra: quero te encher da minha presença, do meu Espírito. Tudo que nós temos dentro de nós reflete a nossa volta. O que tem refletido a tua volta? Muitas pessoas me procuram em Santo Amaro, e a esposa diz: meu marido foi embora com a amante, ele não prestava. Eu não vou advogar o marido que foi embora com a amante, mas eu faço uma pergunta: como que você era como esposa? Como que você cuidava do teu marido? Era só nos buticão? No chute? Palavras que é pior do que um tapa no rosto? Aí ele encontra na rua. O diabo encontra brechas. Mas eu era uma serva de Deus. Ser serva de Deus, ter uma religião, isso não quer dizer ser serva de Deus.
muito mais que ter uma religião. Se a palavra diz ama, ama. Se a palavra diz cala, cala. Se a palavra diz recua, recue. Poxa vida, vamos fazer a vontade do Senhor. Mas nós, eu falo por mim, tá? A palavra que está sendo pregada para você está falando comigo também. Nós queremos viver igual Jonas, aí a baleia vem, engole. Nós queremos retrucar com Deus. Nós deixamos o medo entrar. Lembra de Josafá? Quando o Senhor diz, usando a Jaziel dentro da congregação, olha, virão os inimigos e vocês vão ao encontro dos inimigos. Entrou medo em Josafá. A gente dá ouvido ao medo, a gente dá ouvido à dúvida, a gente dá ouvido à rebeldia que há em nós. Mas a palavra está dizendo, em tudo que vivemos, consiste-se em, tudo que vivemos, nós devemos agradar a Deus. Devemos agradar o Senhor. Tem gente que já saiu da live, já saiu no meio da palavra, sabe por quê? Porque ela não aceita a proposta da palavra em agradar a Deus, em ter temor a Deus. Ela acha que Deus é pasteleiro, ela acha que isso aqui é uma tenda de pastelaria, e ela vem, pede o sabor que ela quer, põe um pouquinho de vinagrete, põe também um pouco de ketchup, e ela come e ela vai embora, e ela não quer saber o que Deus quer dela, o que Deus tem para ela. Ela quer, o pão quentinho que desceu do céu, foi aquela palavra que eu queria ouvir. Não, muitas das vezes a palavra não vai ser aquela que você quer ouvir, mas a que você precisa ouvir. E se você atentar em fazer a vontade de Deus, Ele vai vir ao teu encontro e vai te dar vitória. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Agora juntos agradeceremos a Deus pela palavra, pelos hinos que foram cantados, pela oração. Se você mandou o teu pedido de oração, vamos orar juntos e o Senhor abençoará a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós nos dobramos diante da Tua presença, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, para agradecer por este culto, pelos hinos que Tu nos deste, pela oração, Pai, aleluia, e maiormente por Tua palavra, Pai, aleluia, que ajusta aqui, ajusta ali, a Tua palavra, Pai, não destrói ninguém, não ofende ninguém, quando nós queremos fazer a Tua vontade, o Teu querer, aleluia, glória a Deus, ela nos mostra o quanto o Senhor nos ama, porque a Tua palavra mesmo diz, aleluia, que o Pai repreende o filho que ama, Pai, e se tem alguém, Senhor, vivendo uma vida superficial, uma vida de crente, Pai, aleluia, na roupa, aleluia, no penteado, aleluia, na carteirinha de ministério, isso não quer dizer nada. Nós temos que ser crentes que tem o nome escrito no livro da vida, que tem amor, tem tremor, tem perdão, tem misericórdia, como nós esperamos do Senhor para nós, Pai. Senhor, apresentamos, Senhor, todos os pedidos de oração que estão nos comentários do Facebook, Pai, do YouTube, Pai, no WhatsApp, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, soluciona, Pai, problemas, situações adversas, tantas situações difíceis que o Teu povo tem enfrentado, Pai, mas, Senhor, abençoa a vida de todos, abençoa a vida dos dizimistas, Pai, eu oro pelos irmãos que têm dizimado nessa obra, têm ofertado nessa obra, têm semeado nessa obra, Senhor, apresentamos também a igreja em Santo Amaro, Pai, em nome de Jesus, coloca anjos nos quatro cantos daquele lugar, e aquele lugar venha a ser um verdadeiro palco de bênção e de milagre, sobre a vida de todos que ali estiverem, Pai. Senhor, graças te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, amém, glória a Deus, Deus seja louvado, amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu quero justificar, sendo repetitivo mesmo, eu sou assim mesmo, justificar a ausência do irmão Rodrigo, todo domingo, aliás, todo sábado e domingo, ele está nesse mesmo horário, atendendo esse culto maravilhoso, não perco todo culto online, eu e minha família assistimos, mas por misericórdia Deus preparou de nós estarmos no lugar do servo de Deus, hoje ele está atendendo
lá em São Lourenço, Minas Gerais, a ordenação de um servo de Deus ancião, um pastor ancião da nossa denominação. Que Deus abençoe o servo de Deus lá em São Lourenço, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um hino e vamos encerrar esse culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Creia, o Senhor tem bênção, tem milagres a realizar na tua vida. Lembrando também, Bruno, que amanhã nós teremos culto às 8 da manhã e 10 da manhã, na Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, o número 96, é a Cristã Apostólica em Santo Amaro. Cristã Apostólica em Santo Amaro, eu mesmo, irmão Tiago, estou lá para atender os irmãos, dar um abraço, orar, ungir os irmãos. Olha, em nome de Jesus, vamos unir a nossa fé, vamos unir na mesma perseverança, confiança, na mesma comunhão, e o Senhor vai muito te abençoar. Amanhã é culto de vitória, culto de vitória. Eu creio que Deus tem benção, tem vitória para você também. Então vem estar conosco, pois Deus, Ele muito vai te abençoar. Vamos cantar 2, 5, 4. Glória a Deus. Se você ouvir essa voz, se você atentar por essa voz, aleluia, ela vai te guiar. Se tua voz não meiga em Cristo Redentor, que diz a minha alma, eu sou o teu pastor, se me obedeceres, nunca te deixarei. Coisa linda, a pastor desde antes, eu te conduzirei. Com alegria, ouvindo a voz divina do meu Senhor Jesus, vou sempre aprendendo e recebendo luz. Assim no grande dia da volta do Senhor, eu entrarei com Ele lá de esplendor. Só tem um amigo, olha que coisa linda. Amigo verdadeiro é o Senhor Jesus. O seu falar sublime da segurança e luz, sempre aos pés do Mestre quero permanecer, ouvindo bons conselhos, pois grande é seu saber. Aleluia!
Deus, aleluia. Lembrando que nós estamos todos os dias, de domingo a domingo, segunda a segunda, de terça a terça, todos os dias, na 101.3, aqui por São Paulo, 101.3 FM, Sara Brasil, tá bom? Sara Brasil FM é a rádio onde nós atendemos um culto no teu lar todos os dias. É o programa falando de vida. E lembrando que nós temos uma oração às 6 da manhã, né? Um clamor às 6 da manhã. E Deus tem abençoado vidas e vidas que têm sido transformadas no nome do Senhor Jesus. E se você quiser também, tem um QR Code, né? E aí pode mandar, aponta teu celular e aí você entra no Zap da nossa igreja, né? No Zap, onde você vai pedir o link do aplicativo, onde nós temos a programação para todo o mundo. Nós temos irmãos que nos ouvem todos os dias do Japão, de Portugal, Itália, da Áustria, Estados Unidos, de Portugal, do Paraguai, Uruguai e de todo o Brasil, tá bom? Então que Deus possa abençoar a tua vida com mais essa bênção com a programação da rádio. Que o amor e a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo e os conselhos da sua palavra permaneça dentro dos nossos corações, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Deus os abençoe. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Deus.